Gostaria também de aproveitar a oportunidade de parabenizar os pais que aqui estão. Os parabéns, que o Senhor Deus continue guardando a vida de vocês. Eu trabalho com adolescente e nós vemos a diferença da família sobre a vida de um adolescente como um todo e de um pai. Um pai é muito importante. Como diz o ditado dos antigos, um chapéu na porta é muito importante, né? E que Deus capacite também aquelas mães que têm que exercer o papel de pai também. Que Deus abençoe. Obrigado. Mas que o Senhor esteja abençoando e fortalecendo os pais que aqui estão. É uma responsabilidade muito grande. Eu estou ainda na fila do pão, mas eu sei da responsabilidade que é de ser o sacerdote do lar. Que o Senhor capacite cada um. E hoje nós vamos falar de um pai. Ou como disse, hoje meu pai almoçou lá em casa, e a gente estava comentando sobre mensagem, e ele disse, vamos falar sobre o pai, né? O pai de verdade hoje, aquele que é em quem nós devemos nos espelhar, o Pai Altíssimo. Vamos à leitura do texto. Diz assim: bendiz, ó minha alma, ao Senhor, e tudo o que há em mim, bendiga ao seu santo nome. Bendize a minha alma ao Senhor, e não te esqueças de nenhum só de seus benefícios. Ele é quem perdoa todas as tuas iniquidades, quem sara todas as tuas enfermidades, quem da cova redime a tua vida e te coroa de graça e misericórdia, quem farta de bens a tua velhice, de sorte que a tua mocidade se renova como a da águia. O Senhor faz justiça e julga todos os oprimidos. Manifestou os seus caminhos a Moisés e os seus feitos aos filhos de Israel. O Senhor é misericordioso e compassivo, longânimo e assaz benigno. Não repreende perpetuamente, nem conserva para sempre a tua ira. Não nos trata segundo os nossos pecados, nem nos retribui consoante as nossas iniquidades. Pois quanto o céu se alteia acima da terra, assim é grande a sua misericórdia para com os que o temem. Quanto dista o Oriente do Ocidente, assim afasta de nós as nossas transgressões. Como um pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece dos que o temem, pois Ele conhece a nossa estrutura e sabe que somos pó. Quanto ao homem, os seus dias são como a relva, como a flor do campo. Assim ele floresce, pois soprando nela o vento desaparece, e não conhecerá daí em diante o seu lugar. Mas a misericórdia do Senhor é de eternidade a eternidade sobre os que o temem, e a sua justiça sobre os filhos dos filhos, para os que guardam a sua aliança e para os que se lembram dos seus preceitos e os cumprem. Nos céus estabeleceu o Senhor o seu trono, e o seu reino domina sobre tudo. Bendizei ao Senhor todos os seus anjos valorosos em poder, que executai as suas ordens e lhe obedeceis a palavra. Bendizei ao Senhor todos os seus exércitos, vós, ministros seus, que fazeis a sua vontade. Bendizei ao Senhor vós todas as suas obras, em todos os lugares do seu domínio. Bendize a minha alma ao Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Vamos orar, abaixe sua cabeça. Senhor Deus, muito obrigado pela tua palavra. Muito obrigado, Deus, por nos trazer aqui nessa noite. Muito obrigado porque é um privilégio para nós termos acesso àquilo que o Senhor deixou para nós. Pai, por favor, que nessa noite nós estejamos atentos à tua palavra. Tira qualquer tipo de distração do nosso meio. Que em nome de Jesus Cristo a tua palavra possa penetrar profundamente em nossos corações, que ela possa se transformar em atitudes, que ela possa se transformar em prática nas nossas vidas. Ó Deus, em nome de Jesus Cristo, que a tua palavra possa nos exortar, nos animar, ó Deus, nos estimular na caminhada, nos admoestar, que em nome de Jesus, ó Pai, o seu Espírito nos ajude a compreender a tua palavra, me ajude a falar com os meus irmãos de forma clara, que nós possamos entender o que aqui está escrito, Deus. Ó Pai, sem ti nós nada podemos fazer, por isso eu te peço, por favor, que o seu Espírito nos ajude neste momento para a tua honra e para a tua glória, Deus, em nome de Jesus, amém. Irmãos, o salmo que nós acabamos de ler, se você olhar inclusive aí acima da sua Bíblia, na maioria das Bíblias, ele é atribuído a Davi.
E isso é coerente ser atribuído a Davi, porém não é totalmente certo que esse salmo é um salmo de Davi. Não existe muita coisa que comprove isso. Alguns dizem que esse salmo ele foi escrito por Davi no momento em que ele foi perdoado de seu pecado em relação a Urias, ou então no momento que ele foi curado de uma enfermidade. Porém, isso não é totalmente certo. Isso aqui não é algo que está claro para nós aqui no texto. Por isso a gente tem que tomar esse cuidado. Porém, tem um fato aqui que ele não pode ser negado. O salmista ele está feliz, o salmista ele está alegre, e o salmista está expressando isso aqui nesse texto. E esse salmo ele traz diversas lições para nós nessa noite, diversas lições para o povo de Deus. Ele foi escrito para o povo de Israel naquela época e naquele contexto. Ele é considerado um salmo de exaltação a Deus e é considerado também um salmo profético. Nós vamos ver diversas verdades aqui que se manifestaram na figura de Cristo Jesus. Então esse salmo é um salmo muito interessante que tem muitas lições para nós. Então vamos começar. No verso 1, o salmista diz assim: bendize a minha alma ao Senhor. Então, ele começa já exortando, ou seja, dando ânimo, falando com ele mesmo, olha, louve a minha alma ao Senhor. O que é bendizer? Essa palavra aqui no original, ela significa louvar, engrandecer, se ajoelhar perante Deus. Então o salmista está dizendo para si mesmo, olha, minha alma, louve a Deus, exalte ao Senhor, engrandeça ao Senhor. Ele está chamando ele mesmo a louvar. E ele continua dizendo, e tudo o que há em mim, bendiga ao seu santo nome. Então ele faz um apelo à alma, que é a parte mais profunda, o íntimo, o coração, e ele convida também tudo o que há nele para louvar ao Senhor. E aqui já entra uma primeira lição para nós. Irmãos, nós devemos nos estimular a exaltar o nome do Senhor. E essa exaltação não é uma exaltação somente com palavras, não é uma exaltação somente talvez com cânticos e hinos, mas é uma exaltação que venha do fundo dos nossos corações. Tudo que há em nós deve exaltar o Senhor, os nossos sentimentos, as nossas motivações, tudo deve exaltar e glorificar o nome do Senhor. E nós devemos fazer esse chamado diariamente, porque é constante, é comum que nós acordemos e em vários dias nós não sintamos vontade de adorar a Deus, de louvar ao Senhor. Devido à nossa natureza caída, não é todo dia que você acorda animado, nossa, hoje eu vou louvar o Senhor. O que nós devemos fazer? Fazer o que o salmista fez aqui. Olha, bendiga minha alma, bendiga tudo que há em mim, ao nome do Senhor. E ele continua no verso 2 dizendo, bendize a minha alma ao Senhor, e não se esqueça de nenhum só de seus benefícios. Ele novamente reforça, ele novamente exorta a si mesmo para louvar ao Senhor. E ele diz que eu não venha me esquecer de nenhum de seus benefícios. Irmãos, infelizmente, nós temos a péssima mania de nos esquecermos daquilo que Deus fez por nós. É algo comum do ser humano. O ser humano, ele é insaciável em seus desejos. O ser humano, ele é insaciável naquilo que ele quer. O ser humano, ele sempre anda querendo mais. E nesses desejos de sempre querer mais, nós começamos a nos esquecer de tudo que Deus já fez nas nossas vidas. E o salmista nos chama aqui a nos lembrarmos dos benefícios que Deus já fez em nossas vidas. E eu queria que a gente parasse por um momento e realmente refletisse, pensa aí um pouquinho, em quantas coisas o Senhor já fez na sua vida, na minha vida, nas nossas vidas. Nós vamos entrar detalhadamente aqui em vários dos benefícios do Senhor em nossas vidas que o salmista traz nesse texto. Mas não precisa de muito tempo. Nós percebemos que o mundo, o sistema, cada vez que passa, as pessoas têm tido, às vezes, uma condição de vida melhor. Isso quem está falando não sou eu. Eu comentei hoje de manhã que eu vi uma moça palestrando na ONU, na Organização das Nações Unidas, e ela estava mostrando quanto a qualidade de vida
na humanidade melhorou nos últimos 50 anos. A expectativa de vida, meus irmãos, era de 50, 60 anos de idade. Então, assim, já ia ter uns irmãos aqui com 40 anos, você já ficava preocupado, já que estava perto. Hoje em dia nós conseguimos chegar a 70, em países mais desenvolvidos 80, 90 anos. Mas olha que interessante, apesar da qualidade de vida ter melhorado, a infraestrutura melhorou, a ciência desenvolveu muito, parece que cada dia que passa o ser humano está mais insatisfeito e mais infeliz com aquilo que ele tem. E aí o salmista nos lembra que, olha, que nós, né, ele está exortando a si mesmo, mas isso serve para nós, que nós não nos esqueçamos dos benefícios de Deus. Que nós não nos esqueçamos daquilo que Ele já fez, e é isso que nós vamos ver nessa noite. E aí, a partir do verso 3, o salmista começa a colocar alguns dos benefícios que o Senhor Deus fez por nós. E no verso 3 nós temos o primeiro benefício. Ele é quem perdoa as tuas iniquidades. Ele quem perdoa as tuas iniquidades. Meus irmãos, você pode pensar aí na sua vida, na pior coisa que já fizeram com você. E aqui eu não estou menosprezando ou desmerecendo a dor de ninguém, porque as pessoas têm dores diferentes, têm histórias de vidas diferentes. Mas eu consigo te dizer com total certeza, você pode pensar na pior coisa que já fizeram para com você, seja uma injustiça, uma ingratidão. Nada disso se compara, não chega nem perto, daquilo que nós fizemos para com Deus. Da nossa rebelião, da nossa desobediência para com Deus. E esse Deus, de maneira graciosa e misericordiosa, Ele nos perdoou. E o salmista, ele sabia que o perdão procedia de Deus. O perdão verdadeiro, o perdão genuíno, ele procede de Deus. E é Ele quem perdoa os nossos pecados, a nossa desobediência, a nossa rebelião. E nós hoje, que sabemos que Cristo Jesus pagou o preço na cruz do Calvário, sabemos que o Senhor Jesus Cristo nos perdoou, trouxe a nós perdão vindo do Pai. E isso é o primeiro benefício, isso é maravilhoso, isso deve mexer com as nossas estruturas. O salmista traz aqui um segundo benefício, quem sara todas as tuas enfermidades. Então Ele é quem perdoa as nossas iniquidades e quem sara todas as nossas enfermidades, as tuas enfermidades. Aqui existe um perigo. Muitos adeptos da teologia da prosperidade e da confissão positiva defendem que o cristão não pode ficar doente. O cristão não pode estar doente, porque o Senhor Deus, afinal, Ele sara todas as tuas enfermidades. Eles distorcem essa palavra. E nós vamos entender qual é o sentido desse texto. A primeira coisa sobre essa parte é que realmente a palavra enfermidade aqui é doença. Doença relacionada a uma enfermidade física. Porém, será que o salmista está dizendo que Deus sempre vai nos curar? Não, não é isso que o salmista está dizendo. Nós não temos base bíblica para afirmar isso. O que o salmista está afirmando aqui é o seguinte: em primeiro lugar, toda cura que vem a acontecer é divina, vem de Deus. Como assim, Mateus? Quem aqui já esteve doente e foi curado? Levanta a mão. Se você não levantar a mão, eu vou falar seu nome aqui, você vai ter que me provar isso, tem de você nunca ter ficado doente, porque eu ainda não conheço ninguém que nunca ficou doente, nem que seja uma dor de cabeça, uma unha encravada, dente doendo, dor de ouvido. Você foi curado daquilo? Foi o Senhor Deus que te curou. Tenha essa certeza. Mas, Mateus, eu tomei um remédio, ou eu fiz uma cirurgia, ou eu fiz um procedimento. Meus irmãos, o Senhor Deus, Ele nos cura de maneira miraculosa ou não. Quem foi que deu ao homem a ciência? Quem foi que deu ao homem a capacidade de desenvolver um medicamento, um procedimento, uma cirurgia? Foi o Senhor Deus. Quando nós somos curados, a cura vem de Deus. E é interessante porque nós nos esquecemos rápido, né? De quantas vezes o Senhor já nos curou, de quantas vezes o Senhor já nos deu uma vitória sobre uma enfermidade. Então, todas as enfermidades que você já foi curado, essa cura ela veio do Senhor, seja de maneira ordinária ou extraordinária. É o Senhor quem cura todas as doenças. Segunda coisa que o salmista está nos dizendo, é que o Senhor Deus
tem poder para curar qualquer tipo de enfermidade. É Ele quem cura todas as enfermidades. Para o Senhor Deus, uma dor de cabeça, uma unha encravada tem o mesmo nível de complexidade que um câncer, por exemplo. Não há impossível para o nosso Deus. E é por isso que a Bíblia nos ensina a levarmos diante dele os nossos pedidos. É por isso que a Bíblia nos ensina, como a pastora Marilene fez aqui na frente, a levarmos diante do Senhor as nossas enfermidades. Porque Ele é poderoso, todo poderoso, para trazer a cura, se assim for da sua vontade. Nós devemos lembrar que o Senhor Deus é soberano. Nós devemos lembrar que o Senhor Deus, Ele sabe o que é melhor para a nossa alma, o que é melhor para a nossa eternidade. E Ele pode curar ou não, mas nós devemos nos lembrar que Ele é todo poderoso e que para Ele não existe impossível. Então, se você está perseverando em oração por alguma doença, por alguma enfermidade, continue perseverando, porque para Deus não há nada impossível. Ele pode te curar ou pode não te curar, mas para Ele não há nada impossível. Caso Ele não cure, Ele não se torna menos poderoso por isso. Pelo contrário, Ele é soberano e sabe de todas as coisas. Amém? E por fim, aqui nós temos também uma promessa futura. Meus irmãos, a palavra de Deus diz que Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. Esse trecho que nós acabamos de ler, ele será plenamente executado na eternidade. Na eternidade não haverá mais doença. Na eternidade não haverá mais dor, não haverá mais sofrimento. Nós sabemos que ainda estamos sujeitos a consequências lá do Éden. Quando o homem pecou, nós ficamos sujeitos à doença, à dor, à morte física. Porém, quando o Senhor Jesus Cristo voltar, tudo isso será levado. E nós seremos plenamente transformados. E a gente não vai ter mais que pagar Unimed e ir em Drogaria Araújo, porque Ele é a cura perfeita e Ele nos curará. E lá não haverá mais nenhum tipo de problema, nenhuma dor, nenhuma enfermidade. E glória a Deus por isso, e essa é a nossa esperança. Continuando no verso 4, ele traz mais benefícios que nos levam a bendizer, exaltar e louvar ao Senhor. Ele diz: quem da cova redime a tua vida. No verso anterior, ele fala sobre enfermidade. Nesse verso, ele está falando sobre livramento. Meus irmãos, quantas das vezes o Senhor nos livra e nós nem vemos? Talvez se você saísse 5 segundos adiantado naquele dia, poderia acontecer um acidente com você. Você poderia se deparar com um homem mau. Ou quantas das vezes, se você naquele dia não tivesse se atrasado, isso aconteceria. E o Senhor nos livra de todo mal. O Senhor nos dá livramento que às vezes nós não somos nem capazes de enxergar. Eu brinquei hoje aqui de manhã, falei que quem anda de moto enxerga um pouco mais esses livramentos. Quem não anda enxerga um pouco menos. Mas o Senhor, Ele nos livra a todo momento. Quantas das vezes você já viajou e foi de um destino até o outro e nada te aconteceu? Isso foi livramento de Deus, foi o Senhor que te protegeu. O Senhor Deus nos guarda, nos protege, nos livra da sepultura. E o salmista continua e diz: Ele que te coroa de graça e misericórdia. Coroa. Quando nós falamos de coroa na Bíblia, nós estamos falando de autoridade e estamos falando de vitória. Um rei usa uma coroa porque ele tem uma autoridade. Se nós pegarmos no Novo Testamento, o atleta é coroado, inclusive o símbolo das Olimpíadas é uma coroa. As Olimpíadas surgiram na Grécia, é símbolo de vitória. E aqui ele fala qual é a nossa coroa. Ele nos coroa com graça e misericórdia. Meus irmãos, hoje nós temos esse entendimento, e o salmista já teve esse entendimento antes da vinda de Cristo. A salvação em Cristo Jesus é a nossa vitória. A salvação em Cristo Jesus é aquilo que dá autoridade à igreja, autoridade ao seu povo. A salvação em Cristo Jesus nos mostra a misericórdia e a graça de Deus, não porque nós merecemos alguma autoridade, ou porque nós sejamos bons, ou porque nós merecemos algo, ou porque nós vencemos, mas porque Ele venceu em nosso lugar. E o salmista entendeu isso. Olha, se há benefício, se há autoridade, é porque Deus exerce a sua graça e misericórdia sobre nós, e isso é tremendo. Verso 5.
quem farta de bens a tua velhice. Primeira vez que eu parei e li isso aqui, eu falei, será que eu vou ficar um velho rico? Será que é isso que a Bíblia está me dizendo? Mas nós temos que entender com sabedoria esse texto. A primeira coisa é que aqui tem uma questão de tradução que é um pouco estranha. Eu andei dando uma pesquisada até mais a fundo. A palavra que foi traduzida aqui para velhice é adi, acho que pronuncia assim. E no original ela seria ornamentos. Então, o mais coerente para esse texto é que o Senhor é quem nos enche ao longo da vida de coisas boas e agradáveis. Parece que o tradutor aqui ele quis fazer uma contraposição com a juventude, a mocidade, que vem logo abaixo. Porém, o que o texto aqui está nos dizendo, que é o Senhor quem nos dá coisas boas. E, meus irmãos, não vamos entrar nessa lógica desse mundo consumista que nós vivemos, esse mundo ocidental, que acha que coisas boas necessariamente são bens materiais. Mas é o Senhor quem enche o seu povo de coisas boas, de satisfação plena, de benefícios e bênçãos. Um homem abençoado não necessariamente é um homem rico perante a Bíblia. Na verdade, passa muito longe disso. Mas se você consegue olhar hoje e perceber quantas coisas você passou na sua vida e quantas coisas o Senhor já te deu, seja um teto sobre a sua cabeça, seja a sua vestimenta, seja aquilo que você comeu hoje, e hoje a gente come muito bem, que é dia dos pais, geralmente a gente faz uma gracinha, isso tudo é benefício do Senhor e é bênção do Senhor sobre as nossas vidas. É isso que o salmista está dizendo. E ele continua dizendo o seguinte: de sorte que a tua mocidade se renova como a da águia. O Senhor diz em Isaías 40, 29 ao 31, mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águia, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Isaías 40, é o Senhor quem renova as nossas forças. Nós sabemos que em diversos momentos das nossas vidas nós passaremos talvez por momento de desânimo, momento de tristeza, mas é o Senhor quem renova a força dos teus filhos, é o Senhor quem renova a força do teu povo. Foi o Senhor que manteve e renovou as forças do povo ali caminhando no deserto, e é o Senhor quem renova as nossas forças e a força da igreja, para continuar firme e triunfante. É o Senhor quem nos ajuda na caminhada, meus irmãos. Isso é bênção do Senhor. Quantas das vezes nós paramos e pensamos, estamos desanimados, pensamos em desistir, pensamos às vezes nas dificuldades, mas o Senhor vem com o Espírito Santo e nos traz renovo. O Senhor vem com o Espírito Santo e nos enche de alegria. Verso 7. Manifestou os seus caminhos a Moisés e os seus feitos aos filhos de Israel. Aqui o salmista traz dois benefícios. Primeiro benefício, manifestou os seus caminhos a Moisés. Caminho, vereda, direção. Aqui o salmista está se referindo à lei do Senhor. Aqui o salmista está se referindo às ordenanças e mandamentos de Deus. E ele está sendo grato, está bendizendo ao Senhor, porque foi Deus que deu a lei a Moisés e ao povo de Israel. E meus irmãos, hoje em dia nós podemos falar algo até mais profundo do que isso. A palavra de Deus diz que ele escreveu a sua lei onde? Nos nossos corações, através do Santo Espírito. E isso é um motivo de alegria para nós. Deus escreveu os seus mandamentos no nosso interior. Deus derramou sobre o teu povo o Espírito Santo, e isso é maravilhoso. E isso é algo genuíno. Isso é algo que nós poderíamos ficar a noite inteira aqui agradecendo a Deus por isso. Pois é Ele quem mostra o caminho ao teu povo. E hoje Ele nos dá o Consolador, o Auxiliador. Ele nos dá aquele que escreve em nossos corações. Eu estava pensando no seguinte, quem jogar no YouTube isso aí até acha. Eu não lembro qual, a gente estava comentando isso no PG. Um filósofo brasileiro, certa vez, em uma entrevista, disse, olha, eu queria muito, muito mesmo, olhar para a Bíblia e saber que existe um Deus que está comigo, que existe um Deus que quando eu morrer eu estarei diante dele na eternidade, um Deus que me consola, um Deus em quem eu confio, um Deus que eu sei que é misericordioso, porém eu não consigo. Certa feita eu vi uma entrevista em que um filósofo ateu dizia isso,
Meus irmãos, nós temos que engrandecer a Deus, porque pela misericórdia dEle, um dia a palavra dEle penetrou nos nossos corações. Isso não foi por mérito nosso, não foi porque você é bom em interpretação de texto, porque você é bom em capacidade de exegese e hermenêutica, nada disso. Foi porque o Espírito Santo de Deus um dia tocou em nossos corações e revelou a verdade diante de nós. E essas palavras, que para muitos são palavras que parecem ser mortas, saltaram vida e nos deram vida e vida em abundância, através da pessoa de Jesus Cristo. Isso é maravilhoso. E ele continua e diz, é ele que manifestou os seus caminhos e os seus feitos aos filhos de Israel. Meus irmãos, o povo de Israel surge quando Deus chama Abraão. E Deus vai cuidando daquela família, de cada detalhe, dando livramentos. O povo é levado até o Egito, é escravizado. O Senhor Deus liberta o povo, abre o mar, cuida do povo, manda alimento, manda vestimento, proteção contra outras nações. Vamos nos lembrar que nós vivíamos em um tempo muito mais bárbaro que hoje em dia. O Senhor dá a terra prometida para aquele povo. E nós que somos a igreja, quantos feitos o Senhor derramou sobre as nossas vidas? Quando nós pensamos na história da igreja, para que a palavra do Senhor permanecesse pura, o Senhor zelou por sua palavra, o Senhor levantou homens que foram mortos, torturados, que perderam família. Hoje em dia a gente tem tanta vaidade, homens que foram escória do mundo. A própria palavra de Deus diz que foram homens que o mundo não foi digno de que eles pisassem aqui, homens que morreram e foram torturados, para que hoje nós pudéssemos ter acesso a essa palavra. Lembremos dos feitos de Deus ao longo da história da humanidade. E esse Deus maravilhoso, ele sempre mostra, desde a queda do homem no Éden, desde a criação, de que é Ele quem vai até o ser humano, é Ele quem veio até nós, é Ele que realizou todas as obras perante nós. E isso é maravilhoso, isso é motivo para nós louvarmos e engrandecermos ao Senhor. Ele continua no verso 8. O Senhor é misericordioso e compassivo, longânimo e benigno. Aqui o salmista reforça a misericórdia de Deus, compassivo, graça de Deus. E diz também a respeito da longanimidade de Deus, a paciência do Senhor. Meus irmãos, como Deus é paciente para conosco, como Deus é paciente para com a humanidade. Nós nos rebelamos contra Deus e Deus ainda assim mantém a sua paciência, ainda assim mantém a sua longanimidade. Pense na sua vida, quantas das vezes nós cometemos o mesmo erro diversas vezes de forma parecida e Deus foi longânimo, paciente para com você. Quantos homens aí fora declaradamente se rebelam contra Deus? A gente às vezes assiste algumas coisas, acho que isso foi antes da pandemia, de carnaval, as pessoas escarnecendo do nome de Jesus, como se a própria atitude já não fosse escarnecer, o que se comete nessas festas já não fosse escarnecer, mas as pessoas deliberadamente escarnecendo, e a gente percebe que Deus é paciente. Deus envia profetas, sempre enviou profetas, nunca manteve longe do povo dele a palavra profética, sempre alertou, sempre orientou. Isso é paciência de Deus e nós devemos louvá-lo, bendizer o nome dele por isso. Glorificado seja o nome do Senhor. A palavra continua dizendo, nos versos 9 e 10, não repreende perpetuamente, nem conserva para sempre a tua ira, não nos trata segundo os nossos pecados, nem nos retribui consoante as nossas iniquidades. Observem aqui, meus irmãos, que a palavra não disse que Deus não repreende. A palavra disse que Deus não repreende perpetuamente. São coisas distintas. Porque muitas pessoas acham que quando Deus repreende, Deus é mau, e isso não é verdade. Isso é um pensamento pós-moderno que não existe na Bíblia. Hoje em dia, eu fico olhando às vezes, como eu disse, eu trabalho com adolescentes, alguns acham que o bom pai é o pai que não corrige, é aquele pai que passa o pano para tudo, e isso não é verdade, a gente não encontra base bíblica para isso. O bom pai é aquele que em muitos momentos, ou em alguns momentos, irá dizer não, irá corrigir, irá falar, olha, isso aqui não é para você. Mas, meus irmãos, o salmista está nos dizendo aqui que a correção de Deus é uma parte do braço amoroso do Senhor.
É um dos dedos de graça e misericórdia do nosso Deus. Nós devemos agradecer a Deus pelas vezes em que Ele nos corrige, seja através de um irmão, seja através de uma situação ou de uma circunstância. Deus, Ele é maravilhoso a corrigir o seu povo. E o salmista nos mostra que Deus, Ele não dá uma correção desproporcional. Quem corrige de forma desproporcional somos nós, seres humanos. Às vezes um pai vai corrigir um filho, o pai já está nervoso porque alguém fechou ele no trânsito, porque ele não teve um dia muito legal e desconta tudo em cima do menino. Ele é desproporcional. Agora Deus não, Deus Ele nos corrige na medida certa, para o nosso crescimento espiritual. Deus Ele nos corrige de forma perfeita, e a correção de Deus demonstra uma graça e um amor gigantescos. A palavra de Deus nos diz que o Senhor corrige ao filho que Ele ama. Ele não delonga a sua ira mais do que a sua correção mais do que nós podemos suportar. A correção de Deus não é uma correção que nós não podemos suportar, o que vai nos causar mal, mas é uma correção com o intuito de aperfeiçoamento. E isso é maravilhoso. Continuando, verso 11. No verso 11, o salmista nos diz: pois quanto o céu se alteia acima da terra, assim é grande a sua misericórdia para com os que o temem. Aqui ele se refere ao céu, morada dos astros. Novamente ele reforça a misericórdia de Deus, ele reforça que o Senhor Deus é misericordioso de tal forma, de tal grandeza, dentro daquilo que era o universo judaico na época. O céu e a terra eram muito distantes, até hoje são, porque aqui ele está se referindo ao céu do universo, do espaço. Grande é a misericórdia de Deus. Agora nos versos 12 e 13, ele vai reafirmar a misericórdia de Deus em nos perdoar. Diz assim o salmista: quanto dista o oriente do ocidente, assim afasta de nós as nossas transgressões. Como um pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece dos que o temem. Meus irmãos, a palavra transgressão aqui, ela aponta para o afastamento dos nossos pecados. E o que essa palavra está querendo dizer e o que nós podemos entender à luz do Evangelho nessa passagem? O Senhor Deus, Ele afasta de nós a culpa pelo pecado, tanto a culpa objetiva quanto a culpa subjetiva. O que significa isso? O Senhor Deus, Ele afasta a culpa objetiva do pecado sobre nós. Pensa no seguinte: quando uma pessoa comete um crime, vamos pensar em um roubo ou em um furto. Se uma pessoa rouba alguma coisa, perante a lei brasileira, ela tem que cumprir uma determinada pena, uma determinada sentença. Isso é uma culpa objetiva. Perante Deus, todos nós aqui seríamos aniquilados. Por quê? Porque nós nos rebelamos contra Ele, e a ira dele seria sobre nós. Porém, glória a Deus por Jesus Cristo que afastou essa ira. Jesus Cristo sofreu essa ira na cruz do Calvário, e essa ira que seria para nós foi sobre Ele, e nós hoje somos livres dessa punição, nós somos salvos, nós somos redimidos, e isso é maravilhoso. Pela fé, nós também somos afastados da culpa subjetiva. Em que sentido que eu estou dizendo sobre essa culpa subjetiva? Meus irmãos, quando nós pecamos, o caminho é nós reconhecermos o nosso pecado, nós confessarmos o nosso pecado, chegarmos diante de Deus arrependidos e quebrantados e pedirmos perdão e tratarmos com seriedade. Porém, nós não devemos depois ficar remoendo o pecado. Quantas das vezes na minha adolescência eu pedia perdão, mas eu achava que eu não tinha sido perdoado? Às vezes você espera que você chore, às vezes você não chora. Não é isso que mostra arrependimento, são outros parâmetros que nós não vamos comentar muito essa noite. Mas o fato é, o Senhor Deus afasta de nós as nossas transgressões. Nós não temos mais medo do Senhor Deus em relação à sua punição, à sua ira eterna, porque Cristo Jesus conquistou na cruz do Calvário a redenção. O domínio do pecado sobre nós também é afastado. Nós sabemos que nós só viveremos plenamente em santidade quando o Senhor Jesus Cristo voltar. Porém, a palavra de Deus nos diz que Ele derramou o Espírito sobre nós, e nós hoje temos uma nova caminhada, uma caminhada que vai rompendo as barreiras, e nós não somos mais escravos do pecado.
É isso que a palavra de Deus nos diz. Nós não somos mais dominados pelo pecado. O Senhor afasta o pecado de nós, das nossas vidas. Agora, do verso 14 ao verso 16, o salmista vai falar sobre o ser humano. Então vamos lá, ele começa exortando a sua alma, estimulando a sua alma a engrandecer o Senhor. Ele diz para nós não nos esquecermos dos seus benefícios, começa a trabalhar os benefícios de Deus na palavra, e agora ele vai falar um pouco do ser humano. E a condição do ser humano é uma condição precária. A realidade é que nós não valemos nada. Essa é a realidade. E o salmista diz assim: pois ele conhece a nossa estrutura e sabe que somos pó. Quanto ao homem, os seus dias são como a relva, como a grama, como a flor do campo. Assim ele floresce, pois soprando nela o vento desaparece, e não conhecerá daí em diante o seu lugar. Aqui o salmista ele fala de duas limitações do ser humano. A primeira limitação é a limitação do nosso corpo físico. Nós somos extremamente limitados. Que isso, Mateus? Não somos, não? O homem já chegou ao espaço, já foi até a Lua, está construindo posto de combustível em Marte. Verdade, quando você compara o ser humano com os outros animais, o Senhor Deus deu autoridade, deu um grau de inteligência para que nós pudéssemos glorificá-lo. Mas, meus irmãos, nós somos extremamente limitados em nosso corpo físico. A começar que nós morremos. Todos nós aqui, se o Senhor Jesus Cristo não voltar antes, um dia morreremos. Um dia esse corpo físico aqui vai se desintegrar. O ser humano passa. Nós também somos sujeitos, como eu disse aqui, a dor, doenças, enfermidades. Basta um mosquito da dengue te picar algumas vezes que você, às vezes, tem que ficar internado e passa por uma série de procedimentos. Nós somos extremamente limitados. Estamos extremamente limitados até mesmo à natureza. Se você um dia procurar lá no YouTube furacão, tsunami, terremoto, você vê o quanto o ser humano é limitado. Mas para além da limitação física, do pó que nós somos, o salmista aqui está dizendo também sobre a nossa condição moral, a nossa condição espiritual. O ser humano é pó espiritualmente. A nossa moralidade é uma moralidade totalmente deturpada. Meus irmãos, por dentro nós somos infelizmente podres, deturpados em nossos desejos e nossas vontades. Sem o Senhor Jesus Cristo, sem o Espírito Santo de Deus, sem a presença de Deus, nós somos podres moralmente. Muitos pensam que não, muitos acham que não. Não, Mateus, não sou não. Meus irmãos, basta a gente tentar passar a nossa vida pelos 10 mandamentos. Basta nós passarmos a nossa vida pelo sermão de Jesus Cristo aos seus discípulos, ou pelos sermões, quando ele diz, olha, não cobiçarás a mulher do próximo. Se você se ira de forma injusta contra alguém, você está sendo um homicida. Quando nós somos avarentos, nós estamos cometendo idolatria. Quando nós somos egoístas, nós estamos cometendo idolatria. Meus irmãos, sem Cristo Jesus e sem o poder do Santo Espírito, sem a misericórdia e a graça de Deus, nenhum de nós aqui passaria. Eu não passaria, pastor nenhum passaria, ninguém passaria. Os apóstolos sabiam disso. Já viram como nós somos mestres em relativizar pecado? Porque nós somos pó. E o interessante é que o salmista ele não esconde isso. O salmista ele não coloca mérito aqui no ser humano, ele não coloca mérito na humanidade. Porém o verso 7 é um verso maravilhoso. Principalmente a primeira parte dele, eu queria que nós lêssemos juntos. Vamos ler juntos o verso 17 em alta voz. Mas a misericórdia do Senhor é de eternidade a eternidade sobre os que o temem, e a sua justiça sobre os filhos dos filhos. Meus irmãos, nós somos caídos, mas a misericórdia do Senhor é de eternidade em eternidade. E essa é a nossa segurança, essa é a nossa garantia. O salmista sabia isso antes da vinda de Cristo. E nós hoje, pós a primeira vinda de Cristo, nós sabemos ainda mais que a nossa garantia não está porque nós somos bonzinhos,
porque nós estamos aqui na igreja bonitos e cheirosos toda semana, mas porque Cristo Jesus morreu em nosso lugar. E a misericórdia e a graça foi manifesta na cruz do Calvário. Essa é a nossa vitória. Glória a Deus por isso. E aqui há uma promessa também. Ele diz que a misericórdia é de eternidade a eternidade sobre os que o temem. Os que o temem aqui não são os que têm a moralidade perfeita. Temor a Deus significa reverência, quebrantamento, aqueles que estão de joelho diante de Deus, aqueles que o louvam, tá? Temor aqui não quer dizer que é o perfeito, mas é aquele que reconhece a sua palavra. E de fato a Bíblia nos dá esse indício. Aqueles que não se arrependem, aqueles que não se quebrantam diante de Deus durante essa vida, enfrentarão o juízo do Senhor. Eles enfrentarão a Deus baseado nas suas obras. É como se Deus dissesse: olha, eu enviei o meu filho, enviei os profetas, deixei a igreja para pregar. Você não reconheceu que depende de mim? Então se salve por suas obras. E nós sabemos que ninguém se salva por suas obras. E sobre os filhos dos teus filhos, o pastor Glauco falou algo interessante aqui hoje de manhã. Meus irmãos, filho de crente, não quer dizer que é crentinho não, viu? Muito cuidado com isso. Eu já vi isso muitas vezes. Eu fui criado num lar cristão e parece que filho de crente, filho de pastor, então parece que já nasceu com a extrema unção, né? É porque eu sou filho de pastor. Eu nasci dentro da igreja e assim, o povo, o filho de pastor correu na igreja. O menino já é salvo. Vamos ter sabedoria. Mas nós temos que crer que a Bíblia, ela tem diversos versículos que dizem para que nós zelemos pelo caminho e que isso tem consequências sobre a vida das gerações futuras. O Senhor, Ele é misericordioso. Ele promete cuidado sobre os nossos. É claro que cada ser humano responderá perante Deus sobre sua vida. Mas nós devemos crer nas promessas do Senhor sobre os filhos, os netos, os bisnetos, porque é Ele quem guarda. E deve-se orar, deve-se pedir, deve-se ensinar no caminho, porque o Senhor é fiel, meus irmãos. Não nos esqueçamos disso. Verso 18. E para com os que guardam a sua aliança, e para com os que se lembram, de seus preceitos e os cumprem. Aqui novamente ele está falando sobre o homem que observa a lei do Senhor, que está preocupado em caminhar de acordo com a lei do Senhor. Ele não seria incoerente de dizer que nós precisamos da graça e da misericórdia e depois achar que nós somos capazes por nossa obra. Mas ele está dizendo que a fidelidade de Deus é mantida por aqueles que se quebrantam diante de Deus. Verso 19. Nos céus estabeleceu o Senhor o seu trono, e o seu reino domina sobre tudo. Então o salmista exalta a Deus. Aqui ele exalta a onipotência de Deus. Ele exalta o poder de Deus. Ele exalta o Deus Todo-Poderoso, o Deus Criador dos céus e da terra, o Deus Criador das estrelas, das galáxias, o Deus Criador de buracos negros, para quem gosta aí de astronomia, o Deus que fez a física tanto no macro quanto no micro, o que para Deus é algo extremamente simples, mas que para nós é algo encantador e que a gente não tem respostas. Esse é o nosso Deus. É o Deus que controla cada micro-organismo, cada bactéria, cada vírus, tudo está sob o controle de Deus, nada foge do controle de Deus. O Deus que estabeleceu o seu trono no mais alto céu. E aí ele vai fazer um convite final, ele começa convidando a si mesmo a adorar. E agora ele vai fazer um convite final. No verso 20 ele diz: bendizei ao Senhor todos os seus anjos, valorosos em poder, que executais as suas ordens e lhe obedeceis a palavra. O primeiro convite dele no verso 20 é aos anjos, às criaturas espirituais. Nós sabemos que Deus criou seres espirituais que são dotados de certos poderes, o que para nós são coisas que nós não conseguimos fazer, e o salmista chama esses seres: olha, louvem ao Senhor, porque é Ele quem manda, é Ele quem é o rei sobre vocês. Depois no verso 21 ele continua e vai dizer: bendizei ao Senhor todos os seus exércitos, vós ministros seus que fazeis a sua vontade. A palavra exército aqui se refere a toda a criação, principalmente aquela criação que o ser humano naquela época ainda não tinha tanto registro, como as estrelas, os astros, o sol, as galáxias. Então ele está chamando aqui, olha, toda a criação louve ao Senhor, se prostre diante dele, bendiga a Ele, reconheça que Ele é Deus, vocês são criação,
os animais, tudo que há, foi criado por esse Deus Todo-Poderoso. E por fim ele vai dizer: bendizei ao Senhor, vós, todas as suas obras, em todos os lugares do seu domínio, bendize a minha alma ao Senhor. Aqui ele termina chamando todos nós, toda a sua obra, toda a sua criatura, todos os seus filhos, a engrandecerem e bendizerem, louvarem ao nome do Senhor. Meus irmãos, esse Deus que é tremendo, esse Deus que é perdoador, misericordioso, esse Deus que, quando nós pensamos naquilo que Ele fez por nós, quando você para pensar um pouco na sua vida, você vai ver que dentro de você não tem mérito nenhum. Eu constantemente me pergunto, e pergunto a Deus: Deus, o que o Senhor viu? E aí eu lembro que de bom Ele não viu foi nada. Ele é misericordioso e gracioso. Ele é bom. Ele é maravilhoso. E Ele um dia nos perdoou. E Ele um dia nos redimiu e nos salvou. Ele é maravilhoso, meus irmãos. Seres tão limitados, tão pequenos, seres que se rebelam contra Deus diariamente, mas que pela graça e misericórdia do Senhor, Ele nos perdoa e nos chama a uma nova caminhada e coloca em nossas vidas um propósito. Isso é maravilhoso. Vamos às aplicações. Primeira, meus irmãos, se alegre com a verdadeira alegria. E aqui eu estou falando para os irmãos e falei para mim isso a semana inteira. E falo isso para mim sempre. Meus irmãos, se você não sente alegria quando você pensa no perdão de Deus, na redenção, na salvação, ore a Deus, rasgue seu coração diante dEle. Se alegre nas coisas verdadeiras. Vamos parar de ficar correndo igual esse mundo louco aí fora fica correndo, achando que a satisfação vai estar num carro, numa casa, numa viagem. Nada disso é capaz de preencher o ser humano. Para de bobeira. Eu gosto bastante de viajar, mas depois vai ficando tudo a mesma coisa, não é? Assim, não estou falando que é ruim não, tá, gente? É bom, eu gosto. Acho um dinheiro bem investido. Mas isso perto da glória de Deus não é nada. Nada, nada, nada. Você não vai encontrar alegria e satisfação em outro lugar, a não ser no Altíssimo. A não ser entendendo o que realmente são as bênçãos do Altíssimo, as bênçãos do nosso Pai. Então se alegre com as coisas verdadeiras, e com essa alegria, meus irmãos, com essa alegria, seja grato, engrandeça o nome do Senhor. A gente vive num mundo ingrato, e nós somos ingratos por natureza, sempre querendo mais, nossos desejos são desenfreados, mas vamos sair dessa loucura, seja grato. Sabe, agradeça a Deus pelo ar que você respira, pelas coisas mais simples, pela vestimenta que você tem, pela possibilidade de um teto sobre a sua cabeça. E para além disso, muito além disso, por sua salvação, perdão, misericórdia, pela repreensão de Deus, que é uma repreensão amorosa, sejamos gratos. E por fim, proclame a glória de Deus e o exalte perante os homens. Nós temos que glorificar a Deus perante os homens. Nós temos que bendizer ao Senhor com tudo. Em todo lugar, o salmista termina falando aqui, olha, que todas as suas obras, em todos os lugares do domínio de Deus, e nós sabemos que Deus tem domínio sobre todas as coisas. Bendiga ao Senhor. Então vamos glorificar a Deus no nosso serviço, vamos glorificar a Deus na nossa casa, vamos glorificar a Deus onde quer que estejamos. Eu não estou falando que você vai virar biruta, não. Tá bom? Mas eu estou falando que existem diversos momentos na nossa vida que nós temos oportunidade de engrandecer a Deus e às vezes nós não engrandecemos, nós não bendizemos e louvamos o nome dEle. Recentemente, eu passei num concurso recentemente, testemunhando aqui para os irmãos, e eu estava na escola e uma pessoa chegou do meu lado e falou, eu vi seu nome lá, cara, legal e tal, meus parabéns, que legal. E eu falei, eu não foi nem consciente, foi o Espírito Santo, eu falei, glória a Deus, glória e honra a Deus, Deus deu inteligência, capacidade e nos abençoou. Glorifica a Deus nas coisas, sabe, simples. Aqui eu falei de uma coisa, mas pode ser nas coisas simples. Na vasilha que você está lavando lá, é glória a Deus que te deu coordenação, é glória a Deus que te deu a vida.
esfregando o chão lá é glória a Deus, lavando uma roupa é glória a Deus. Em todos os lugares, glorifiquemos ao Senhor e proclamemos o nome dEle. Amém? Fique de pé, vamos glorificar a Deus, vamos